Quais são os valores para que uma verdadeira direita possa ser construída? Apenas a economia de mercado? Será que isso é suficiente para que uma classe política de direita possa se erguer diante da sociedade, apresentando soluções para a mesma? Ou é preciso mais? É preciso mais, porque a economia é apenas uma parte da vida social. A sociedade não se reduz apenas à vida econômica, mas também aos valores morais que os cidadãos precisam ter para desenvolver a sociedade e para que a própria economia possa se desenvolver saudavelmente. Pois onde não existem indivíduos, cidadãos éticos, responsáveis e decentes, a própria economia tende a se autodelapidar, que é o que nós podemos observar aqui no Brasil. A crise econômica enfrentada pelo Brasil, ela é resultado de uma série de características e consequências que foram sendo implementadas nestas últimas 3, 4 décadas. O marxismo cultural, ele destruiu os valores da sociedade brasileira, as relações que existiam entre as pessoas, a decência, o comprometimento, a responsabilidade. Como todos esses valores foram minados, a própria economia brasileira acabou mergulhando num vazio, e deste vazio é que surgiu a crise econômica que hoje nos atinge. Claro, esta crise ela vem sendo fomentada pelo próprio governo para quebrar e derrubar um antigo sistema e colocar um novo sistema no seu lugar, né? Que é um sistema socialista. O socialismo ele se estabelece por meio de uma quebra geral que derruba os parâmetros e os fundamentos da economia tradicional para que novos parâmetros, novas leis, novos fundamentos possam então ser estabelecidos, pautados na ideia de uma economia socialista, né? De um capitalismo de Estado, onde os próprios governantes eles passam a ditar regras à economia e a economia acaba tendo que obedecer a isso, porque deste modo os empreendedores vão conseguir se manter no mercado. Quem não concorda com o governo no regime socialista e não atua conforme os seus interesses acaba sendo riscado do mapa econômico e não vai ter como se manter. Então, se nós quisermos uma direita de fato aqui no Brasil, nós não podemos partir apenas do pressuposto da ideia de livre mercado. Não basta nós pensarmos apenas na economia, na livre iniciativa, no empreendedorismo. Nós precisamos pensar, acima de tudo, num resgate dos valores. Se o Brasil não conseguir promover este resgate dos valores, ele não vai conseguir melhorar a sua condição econômica e a crise vai continuar se aprofundando cada vez mais, pois foi esta crise de valores que trouxe uma série de outras crises aqui no Brasil, inclusive a crise econômica. Pois, sem esta crise de valores, jamais o PT teria ganho as eleições em 2002, desculpem. E estes últimos 14 anos de PT no governo são apenas resultado de toda esta degradação moral que foi ocorrendo sem a sociedade brasileira se dar conta. Então eu vejo que esta nova direita brasileira, ela ainda tem uma visão muito pobre acerca da existência humana. Ela pode até ter uma visão razoável no que se refere à vida econômica, mas no que se refere à vida dos cidadãos e à sociedade como um todo, esta direita ainda não consegue ter uma percepção mais ampla, ou seja, uma visão holística que contemple a economia, a cultura, os valores, os comportamentos, a ética, ou seja, todos os agregados que são necessários para que a sociedade possa se desenvolver. Pois, como eu disse no começo do vídeo, não basta apenas a economia. A vida social não se reduz apenas à vida econômica, mas um agregado de relações, de sentimentos, de afetos, de práticas culturais que precisam existir para que a sociedade tenha sustentação. São os próprios afetos, os costumes, a tradição
tradição da sociedade que lhe dão a sustentação. A economia sozinha não confere esta sustentação ao meio social, pois a economia é apenas uma das partes do todo. E o todo ele é formado pelos aspectos políticos, econômicos, culturais, espirituais, ou seja, tudo o que faz parte da vida humana. Isso é que constitui o todo de uma sociedade e tudo isso precisa ser respeitado e levado em conta, pois do contrário, a sociedade ela sofre uma degradação dos valores e uma vez que esta se estabelece, esta degradação, a sociedade ela vai sendo dilapidada, onde por fim surgem uma série de crises, crises culturais, crises políticas e também crises econômicas, que é o que o Brasil está vivenciando nos dias atuais. Então, os novos direitistas desta direita que está surgindo no Brasil, eles precisam ter uma visão existencial mais ampla. Eles precisam pensar a sociedade como um todo, não apenas nos seus aspectos econômicos, mas culturais, éticos e espirituais. Pois sem uma espiritualidade sadia, também não é possível promover um desenvolvimento material de uma sociedade, pois o desenvolvimento material depende sim da saúde espiritual de uma sociedade. Uma sociedade espiritualmente enferma, ela não consegue se desenvolver. Ela gera os seus colapsos e acaba ruindo num determinado instante. Se hoje o Brasil vivencia uma grande ruína, é porque os valores foram negligenciados. Eles foram destruídos pela esquerda e foram esquecidos pela direita. E a direita precisa relembrar da existência destes valores para que ela possa se posicionar realmente como um corpo político capaz de fazer mudanças na sociedade, pois uma direita vazia e sem valores não serve de nada. Ela acaba se aproximando muito da própria esquerda, que defende a destruição dos valores, né, completamente. E a direita, quando ela pensa apenas na economia, ela promove a mesma destruição dos valores. Que os direitistas, então, pensem sobre isso, porque a economia, ela precisa estar acompanhada da vida cultural, da vida espiritual e de todos os afetos e sentimentos que fazem parte da tradição de um povo. Sem tradição, não é possível ter uma inovação sólida. Tradição e inovação precisam caminhar juntas para que a sociedade possa colher bons resultados no seu todo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!